Seja muito bem-vindo ao canal da professora Camila Cobos. Ao longo desta aula, nós vamos abordar a redação dissertativa argumentativa, para você que se prepara para o concurso do CNU Bloco 8, nível intermediário. Então, sem enrolação, nós vamos começar apresentando aqui os tópicos da aula. Eu vou começar pelas regras do jogo, eu vou te explicar o passo a passo do edital e de como a banca vai corrigir a sua redação. Na sequência, nós vamos trabalhar as características dessa modalidade cobrada, dessa redação cobrada pela Fundação Sesgran Rio no Bloco 8. Por fim, modelos cobrados pela Fundação Sesgran Rio para você entender esse perfil da banca e depois nós vamos para um passo a passo para escrever a dissertação argumentativa. Quando se fala em regras do jogo, você precisa entender como que o leitor do seu texto, o examinador do seu texto, vai fazer a avaliação. Nesse caso, é uma prova que envolve domínio de conteúdo, envolve domínio da estrutura cobrada, coerência, coesão, capacidade de selecionar argumentos e domínio da norma. Dessa forma, a banca colocou 5 itens para avaliar o seu texto. Como a nota global da redação é de 100 pontos, nós imaginamos, ela não determinou no edital de forma especificada, mas nós imaginamos aqui que ela reserva 20 pontos para cada um desses itens. Então, professora, eu tenho dificuldade com essa parte aqui do tipo textual. Além de você ter que estudar, você também tem que entender que ela não é a única forma de avaliar o seu texto. Ela é uma forma de avaliar o seu texto, mas você tem sim que se preparar para adequação ao tipo textual solicitado. Então, todos os itens aqui, eles são importantes, mas eles possuem, uma frente avaliativa na nota global. Não quer dizer que se você errar muitos acentos, você vai ter a redação zerada. Às vezes o aluno ou o candidato, o concurseiro, vai lá e me pergunta: eu tive erros gramaticais, eu posso zerar a redação? Calma lá. Se você fugir do tema, você vai zerar a redação, mas é um dos critérios. Bom, depois da gente comentar aqui a questão das regras do jogo, nós vamos para as características importantes. O valor da redação, 100 pontos. O conteúdo. Qual é o conteúdo da prova do bloco 8? É a linha de atualidades. A banca pode cobrar o mundo do trabalho? Pode. O adoecimento mental, a tecnologia, o uso da inteligência artificial, a sustentabilidade, relação de preconceito, ela pode cobrar inclusão dentro das organizações, ela pode cobrar leis de direitos e garantias? Pode tudo isso. Fake news pode também. Então, o que você precisa ter em mente? Você precisa criar repertório, ter o que dizer sobre esses diversos assuntos de atualidades. Normalmente eu indico para os meus alunos fazerem um caderno de bordo e ir pesquisando mesmo, lá dentro da plataforma, da minha plataforma também, daqui a gente tem materiais e eu sempre falo da importância de se preparar, de buscar repertório para escrever a redação. Então essa parte é extremamente importante. Por quê? Porque nós não sabemos qual será o tema, mas dá tempo de se preparar para várias possibilidades. Bom, além de entender que esse assunto é de atualidades, a tipologia da dissertação argumentativa, ela envolve escolhas. Você escolhe o que você vai abordar a partir do tema que é entregue ali no enunciado da sua redação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ter ponto de vista, quer dizer que você tem que construir argumentos a partir do tema solicitado. Você faz isso por meio de citações de doutrina, de leis, de dados estatísticos. Você faz isso por meio de exemplos, de enumeração de itens. Então, tem várias formas de você construir a sua argumentação. E nesse caso, o ponto de vista, a tese, o posicionamento é essencial, porque é uma dissertação focada no seu ponto de vista, focado naquilo que você pensa sobre o tema. Tem que ter conhecimento sobre o tema? Tem que ter, mas tem que ter também essa capacidade de mobilizar esses argumentos. Bom, passando aqui pelo valor da redação, pelo conteúdo de atualidades e pela tipologia,
eu quero que você venha comigo e observe 3 temas. Eu separei para você 3 temas que já foram cobrados pela Fundação CES Gran Rio. O concurso que eu selecionei foi o concurso do Banco do Brasil, até porque neste concurso a banca elencou várias possibilidades ali de provas discursivas de acordo com os cargos. Não quer dizer que ele escolhia o que ele ia escrever, não é isso. Mas de acordo com os cargos, ela foi estipulando temas. E temas de caráter, né, para desenvolver ali um texto dissertativo argumentativo. Por que é importante olhar essa trajetória da banca? Para você ver como ela apresenta a proposta de redação. Isso chama-se entender o perfil. Ela entrega o tema de forma específica, ela deixa o tema implícito, tem texto motivador, não tem texto motivador, é um tema mais filosófico, mais sociológico, mais histórico, mais envolvente ali com o mundo do trabalho. Então, é importante a gente observar qual é a tradição da banca. No ano de 2021, ela apresentou uma proposta temática. Veja bem, eu vou riscar aqui. Esse aqui foi o texto motivador. Normalmente, ela traz ali textos curtos, tá? Trechos de textos relacionados com a proposta da redação e ela deixa o tema da redação em negrito ou de uma forma específica. Então, a banca entrega de forma explícita a proposta da redação. Isso é importante você entender. E aqui nós temos um encaminhamento e vem o enunciado propriamente dito. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Bom, diante dessa proposta temática e do cargo e do órgão, né, pretendido ali pelo concurseiro, pela pessoa que redigiu o tema, a gente percebe uma certa semelhança entre proposta temática e o cargo que será ocupado, o órgão que será, né, ocupado ali pela pessoa que vai realizar a prova. Então, a banca tem essa veia aqui dentro dessa proposta da dissertação, essa relação entre empresa e cliente e limites da privacidade digital. Ela quer saber como que o candidato é capaz, né, de propor o seu ponto de vista diante desse assunto. Então, veja que na construção do tema, nós temos diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Dito isso, aqui eu vou deixar separadinho de uma forma mais organizada, é como se o tema fosse dividido em 2 frentes. Então, é importante dizer isso porque o candidato ele tem que abordar todos os elementos ou todas as palavras-chave da frase temática. Se ele esquece alguma dessas palavras-chave, isso pode prejudicar tanto no domínio do tema e às vezes também na coerência ou na própria estrutura da dissertação. Então, tem que ficar atento com isso aí. O segundo tema que eu trouxe aqui também foi do concurso do Banco do Brasil, do ano de 2021, mas foi um tema mais de assuntos de atualidades no que diz respeito ao geral. Aqui vem todo o texto motivador, a gente tem um texto motivador a respeito dos objetivos do desenvolvimento sustentável no Brasil, vem a descrição, textos motivadores e, na sequência, o enunciado aqui com a apresentação da frase temática, que diz respeito ao papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, veja bem como o tema ele abarca várias palavras-chave. Então, eu quero saber o papel do cidadão no sentido de cumprir objetivos para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, a palavra aqui, papel, cidadão, objetivos e desenvolvimento sustentável, todas essas palavras, na verdade, essa sequência de palavras, elas devem ser obedecidas na hora de escrever o seu texto, né? Na hora do candidato que fez essa prova escrever o texto. Então, tem que ficar atento com todos esses elementos. E, por fim, nós temos aqui uma outra proposta que diz respeito a indústria da informação e da desinformação, que a banca trouxe aqui a indústria da desinformação, novas formas de resistência.
trouxe o texto motivador e depois o enunciado. O texto discute os efeitos benéficos e prejudiciais da internet. Considerando os aspectos apresentados, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o tema a seguir. Então, eu tenho a internet atualmente é fonte de informação ou de desinformação. Nesse tema, a banca fez um questionamento. A internet, né, ela é fonte de informação ou desinformação. Quando as bancas propõem uma pergunta, obviamente ela espera uma resposta. E dentro dessa resposta, ela espera um posicionamento. Como você se posiciona a respeito do tema? Como você constrói a sua dissertação a respeito do tema? Eu posso falar desse tema de uma forma ou de outra ou contemplar as duas? Como assim? A pergunta é: eu tenho que defender um único ponto de vista? Normalmente a banca espera esse posicionamento. É informação ou é desinformação? É claro que você pode apresentar que a internet ela contribui com a informação, ela é essencial, mas ela também tem aquele lado da desinformação, como a propagação de fake news, de notícias falsas, de informações distorcidas. Então, é importante que o examinador leia o seu texto e, ao terminar, ele entenda que você tem um posicionamento, ainda que você mostre, digamos assim, o lado positivo e negativo. Para te ajudar, eu preparei um projeto aqui de texto. Eu preparei um projeto de texto que, a partir de 4 elementos. Esses 4 elementos, eles são essenciais para se escrever qualquer dissertação argumentativa. Como assim? Tema, tese, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Praticamente aqui, eu faço um esqueleto da dissertação. Tirando o tema, que é aquilo que a banca te entrega, o assunto que ela propõe, a tese, onde ela deve aparecer? Ela deve aparecer na sua introdução. Lá no meu curso, Minha Redação Aprovada, eu ensino os meus alunos a fazerem a introdução a partir do CTA. O que é isso? Contexto, tese e argumentos. Contexto é o tema, é aquilo que a banca te entrega. Nesse caso aqui, é essa duplicidade da internet. Ela pode informar, ela pode desinformar, ela pode trazer benefícios relacionados à informação, mas também trazer elementos que distorcem a informação. Então, essa duplicidade. A tese, você se posiciona. Olha, embora tenha pontos positivos ali, é preciso refletir sobre o fenômeno da desinformação nesse contexto digital. Então, quando ela observa, é preciso refletir, é preciso observar formulações como essa, ela já entende que é um posicionamento, ou uma contestação, ou uma ratificação, ela entende que é o posicionamento. E depois, é bom que na sua introdução você já apresente 2 pontos de vista que serão desenvolvidos para reforçar a sua tese, que é o que eu chamo de D1 e D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, esse CTA, a gente tem aulas aqui no curso, sobre a questão da introdução, aulas separadas sobre a introdução, e tem também, até no canal do YouTube, e aqui no canal do YouTube também tem aulas sobre a introdução. Vale a pena você checar, porque é uma aula específica de como fazer a introdução. Mas depois que passa da introdução, a gente vem aqui para o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, eu tenho o fenômeno da desinformação e depois a importância da educação digital. Eu vou te explicar por que eu escolhi falar sobre esses elementos. Eu fui mais por essa veia de que a internet, além de informar, de ter pontos positivos, ela pode também manipular. E ao manipular, ela pode criar essa desinformação, sobretudo pela propagação de informações falsas. Para isso ser resolvido, é importante ter a educação digital. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou eu vou criar argumentos a respeito desse fenômeno da desinformação. E no meu argumento 2, eu vou trazer uma proposta para solucionar o problema, diante do tema que foi apresentado. Então, a minha tese vai defender essa duplicidade. Ela vai defender a duplicidade. Olha aqui eu tenho o meu modelo de redação. Ela vai defender essa duplicidade, mas ela já vai lançar a mão depois nos argumentos, quando ela
serve quando ela discorre sobre a questão do fenômeno da informação. Então, eu tenho aqui um contexto, eu tenho a minha tese aqui e eu tenho os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto. O que eu fiz antes? Eu simplesmente criei tópicos pensando como eu desenvolvo o tema. Então, eu tenho a minha tese, eu tenho, no parágrafo 1, eu vou falar sobre tal assunto. No parágrafo 2, eu vou discorrer sobre tal problema. No parágrafo 3, eu vou me deter sobre a questão da educação digital. E na conclusão, eu vou fazer uma proposta interventiva, já que eu apresentei um problema que é mais voltado à internet para desinformação. Então, eu fiz o projeto e agora eu vou para a escrita. Pois bem, eu tenho aqui a internet representa uma dualidade significativa, servindo tanto como uma rica fonte de informação, quanto como um veículo para a disseminação de desinformação. Então, eu trago aqui o tema quando eu falo dessa dualidade, né? Ela informa, mas ela também propaga desinformação. Dessa forma, observa-se que a facilidade de acesso a uma diversidade de fontes online oferece um vasto leque de informações, pontos positivos. No entanto, veja como essa conjunção aqui, ela até pode ser grafada de amarelo, tá? Porque todos os conectivos aqui foram grafados de amarelo. Eu vou deixar sem grafar, senão vai comprometer a legibilidade, mas ela faz parte aqui dessas observações aqui, todas amarelinhas, são os conectivos. Então, no entanto, essa ampla acessibilidade também significa, por vezes, informações imprecisas, ou mesmo falsas, né? Ou mesmo informações falsas, ou mesmo falsas que circulam livremente. São informações imprecisas ou falsas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha tese. A minha tese é, a internet facilita o acesso à diversificação de notícias e informações, mas, no entanto, ela também propaga, deixa acessível algumas notícias que são notícias falsas ou até mesmo informações imprecisas. Então, eu trago aqui a minha problemática e depois eu digo, nesse sentido, é preciso discorrer sobre o fenômeno da desinformação e a importância da educação digital. Esse elemento aqui, ele vai fazer parte do meu desenvolvimento 1. Ele é o tópico que eu vou desenvolver no parágrafo de desenvolvimento 1. E depois, a importância da educação digital faz parte, é o meu tópico frasal do meu desenvolvimento 2. É por isso que muitos especialistas dizem que a introdução bem feita, bem construída, ela já mostra para o examinador o que esperar ao longo do texto. Terminando a introdução, o examinador pensa, pois bem, o posicionamento do candidato converge para a internet, ele quer mostrar que essa internet é, sobretudo, também propagadora de informações imprecisas, de notícias falsas, mas que é necessária a educação digital. Como assim? Como que ele tem essa ideia? A partir do finalzinho aqui da introdução. Contextualizou, há uma dualidade significativa, tem diversidade de informações, mas também propaga informações imprecisas. Aí, o que ele observa? Eu, com certeza, vai discorrer sobre o fenômeno da desinformação e vai discorrer sobre a importância da educação digital. Dito isso, observe aqui. Primeiramente, insta a destacar o fenômeno da desinformação na internet. Ou seja, o qual é ilustrado por uma citação de Humberto Eco, que disse: as mídias sociais deram voz a legiões de imbecis. Eu escolhi aqui uma citação curta, tá? Uma citação curta para mostrar essa questão da divulgação daquilo que não é real, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não deveria ser propagado. Então, ao fazer a menção a Humberto Eco, eu fortaleço o fenômeno da desinformação via internet, que é o meu tópico frasal. Como que eu organizo o parágrafo de desenvolvimento? Eu faço o tópico frasal, eu fundamento.
eu explico, eu mostro para a banca que eu tenho domínio sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu escrevo. Então, aqui, quando eu uso roxo, é para marcar o D1. Então, eu faço o quê? Insta destacar ou, primeiramente, destaca-se o fenômeno da desinformação na internet. Agora, eu tenho que explicar esse fenômeno. Eu já citei Humberto Eco para falar dessa legião de imbecis no sentido de mostrar a ignorância, ou seja, a propagação da notícia falsa que leva a consequências negativas para a sociedade, seja de uma forma intencional ou às vezes não intencional. A pessoa propaga, né, agindo ali com ignorância, não buscou o conhecimento, mas contribui negativamente para a sociedade, traz consequências ruins. E aí eu vou explicar, nesse viés, a disseminação rápida de notícias falsas, teorias da conspiração e manipulação de informações. Veja que eu dei 3 exemplos aqui desse fenômeno da desinformação. Tem levantado preocupações sobre a confiança nas fontes online, mesmo diante dos pontos positivos relacionados à quantidade de informações. Ou seja, mesmo tendo um ponto positivo, eu tenho 3 exemplos aí do modo como o fenômeno da desinformação contribui negativamente com a sociedade. Sendo assim, a falta de filtros eficazes para validar informações pode comprometer a credibilidade da internet como uma fonte confiável. Então, eu construí o meu parágrafo apresentando 3 partes. Eu vou colocar aqui de vermelho. Eu coloco o meu tópico frasal, depois eu faço a minha fundamentação e depois eu faço a minha conclusão. É a ideia de que eu apresento o fundamento e concluo. Eu apresento esse fenômeno da desinformação a partir da disseminação de notícias falsas, da teoria da conspiração e da manipulação de informações. São 3 exemplos aqui que ou 3 exemplos que podem contribuir para a desinformação na internet. Isso, mesmo tendo pontos positivos, traz consequências ruins. E a partir daí, eu falo o que é necessário, ou seja, a falta, ou melhor, o que permite, né? O que leva, por que isso acontece? Justamente pela falta de filtros para validar as informações. As pessoas não buscam saber se aquilo que ela diz é verdade ou não. Então, esse é um ponto de vista. O próximo ponto de vista, eu quero que você entenda o movimento que foi feito. Eu apresentei via problema. Fenômeno da desinformação. Características ruins relacionadas à internet. Agora eu vou trazer educação digital. Veja que eu lanço mão de uma proposta maior, mais ampla, como uma ferramenta capaz de trazer pontos positivos, mas que é necessário se educar, ter essa educação digital. Isso é possível quando você tem uma proposta temática que encaminha um problema social. Então você pode ir por essa vertente. Eu já te mostro como é possível discorrer sobre essa proposta. Além disso, óleo conectivo. Eu usei primeiramente nesse viés sendo assim. Aqui eu tenho, além disso, é fundamental ratificar a importância da educação digital nesse contexto. Pronto, rapidinho, né? Praticamente uma linha, eu apresentei o meu tópico frasal. Agora eu preciso explicar como que a educação digital vai resolver ou vai trazer aí soluções. Nesse cenário, a internet por si só não é boa nem má, mas sim um reflexo das escolhas e ações de seus usuários. Embora eu fale desse fenômeno da desinformação, não é a culpa necessária da internet. Como que eu vou resolver isso? A culpa, no caso assim, é de quem usa, claro, né? Da pessoa ali que move e que propaga a notícia, ou que recebe a notícia e propaga a notícia. Tudo bem. Como que eu resolvo isso? Com educação digital. Aí eu digo, nesse cenário, a internet por si só não é boa nem má, mas sim um reflexo das escolhas e ações de seus usuários. Desse modo, a educação digital refere ao processo de capacitação e desenvolvimento de competências relacionadas ao uso responsável, crítico e seguro. Então, eu tenho que... Por que ela resolve, né? Por que ela mitiga, digamos assim, o problema? Porque a partir daí são desenvolvidas competências que vão validar o uso responsável,
crítico e seguro das tecnologias. Esse campo educacional abrange uma variedade de temas, incluindo a alfabetização digital, ética na internet, segurança cibernética, privacidade online, discernimento crítico de informações e o uso ético das redes sociais. O que eu fiz aqui? Bom, aqui eu usei a estratégia da citação. Aqui eu usei a estratégia da enumeração. Eu elenquei competências aí que podem ser desenvolvidas via educação digital. Então, eu elenquei essas competências de uso crítico e seguro. E aqui eu mostrei como que ela abrange vários temas. Quais temas? Eu enumerei os temas: alfabetização digital, ética na internet, segurança cibernética, privacidade online, discernimento crítico e uso ético. Eu fiz aqui, eu listei vários elementos para tratar dessa questão. Bom, agora eu preciso fechar o meu texto, eu preciso fazer a conclusão. Portanto, cabe aos indivíduos desenvolver habilidades críticas, como afirmou Carl Sagan, para que possam distinguir entre o que faz sentido e o que não faz. Ademais, é importante o poder público. Eu transfiro para os indivíduos, para a sociedade e para o poder público ações, né? É importante que o poder público promova ações que incentive a alfabetização digital e o pensamento crítico para que as pessoas saibam transformar a internet em uma ferramenta poderosa para a obtenção de conhecimento, construção e a construção de uma sociedade mais informada. Ela informa? Ela informa. Mas ela também pode trazer prejuízos, ela também pode trazer a desinformação. Então, além de te explicar aqui pontos importantes da sua prova de redação, eu trouxe um modelo para você entender o passo a passo na hora de escrever a redação. Então, é importante você ter esse projeto de texto, conhecer todas as partes, conhecer o que é essencial para a introdução, conhecer o que é essencial para o desenvolvimento e para a conclusão. É aquilo que a gente chama de parágrafo perfeito. Para fazer a introdução, apresente o tema, apresente a tese e já direcione os dois argumentos que você vai desenvolver. Um no D1, o outro no D2. E a conclusão? A minha conclusão que eu apresentei foi uma conclusão interventiva. Precisa ser interventiva? Não, você pode simplesmente fazer uma síntese, um fechamento do seu texto. Até porque, conclusão, você não deve trazer uma ideia nova. O momento de apresentar a ideia nova é na introdução e nos parágrafos de desenvolvimento, claro, quando você vai amadurecer, desenvolver, dar consistência para a ideia. Então, esse é o formato de texto para você que se prepara para a redação do CNU, cujo nível é intermediário e a modalidade é a dissertação argumentativa. Capriche no uso dos conectivos, capriche na revisão do seu texto. A banca valoriza, ela traz lá no edital o domínio da modalidade culta da língua portuguesa. Qualquer dúvida você pode deixar aqui abaixo nos comentários e até a próxima aula.